tem ajuda? Então tá bom, vamos ler ali no telão. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos só um minuto. Querido Deus, nosso Pai Celestial, eu sei que em todo tempo o Teu cuidado está sobre a nossa vida e nós agradecemos por isso. Mas é certo, Senhor, que há momentos em que nós clamamos a Ti para que esse cuidado se manifeste. E este momento é um desses momentos que nós precisamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos abençoar, não somente com a Sua presença, que já está em nós, mas com a Tua manifestação, falando conosco através da Tua palavra. Pai, ouça esse pedido e me faça um bom instrumento Teu, para que o Teu povo, Senhor, receba de Ti o que Tu tem preparado a cada um neste tempo. Eu oro agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Só eu não sei porque, na verdade, irmãos, eu estava até pensando enquanto sentado ali. Eu perguntei ao irmão Anderson qual era o dia, esse dia da campanha. Ele falou: de 13 esse é o 7º. Então eu estou bem no meio, 6 antes e 6 depois. Eu sou o 7º, glória a Deus, estou bem no meio. Isso para mim tem um significado, tá bom? Isso tem um significado. Eu sou o 7º filho de uma família de 14. Eu fui consagrado no 7º ano, né? E alguns outros números 7 fazem parte da minha vida. E eu fico pensando nessas coisas, né? Fico pensando nessas coisas. Mas eu perguntei para me localizar, mas me veio à mente o seguinte: você, quando está no ambiente, você ouve mensagens anteriores e você fica preocupado. Por quê? Porque em cada dia que passa da campanha, os obreiros seguintes vão tendo uma responsabilidade maior, porque é evidente que terão que buscar mais, para que não se repita o que pregou, né? Mas graças a Deus que eu não ouvi nenhuma mensagem. Então, se eu repetir aqui, na verdade não é o pastor Luiz que está repetindo, é o Espírito que está labassuriando e canta labás. O Espírito que está no pastor Luiz é que está repetindo para você. Então, eu estou em paz e você também, amém? Mas para falar desse tema, voltar à fortaleza, eu apenas então quero lembrar que o livro de Zacarias parece de propósito, e eu creio que seja de propósito. O nome Zacarias significa Deus lembrou. Deus lembrou, aleluia. E eu posso dizer para você que na nossa pequena estatura, não importa de que medida, física, espiritual, intelectual, emocional, até mesmo financeira, nós temos estatura, várias estaturas. Cada um de nós ocupa um lugar, né? E esse lugar apresenta várias medidas. E essas medidas, elas podem caber em nós como estatura, né? Não importa qual seja a tua estatura. E de repente, em algum momento da tua vida, algo ficou para trás. Mas nessa meditação, o primeiro item que eu quero já mostrar pelo Espírito alabás, surian de canta alabás, é que Deus não se esquece. Diga comigo: Deus sempre levanta
Um mensageiro para dizer que se lembra. Aleluia. E a gente tem uma visão espiritual do mundo. Nós temos de forma natural, nós temos muitas preocupações, mas de forma espiritual nós vamos nos encaixar, e aí os nossos olhos se abrem, porque muitas são as promessas de Deus. Eu sei que toda igreja sempre ouve que Deus tem promessa. Deus tem promessa, Deus tem compromisso com a sua promessa, e Deus tem cuidado de cada um de nós em detalhes. Eu posso não perceber, em razão, voltando ao que falei, da minha estrutura ou estatura. Eu posso não perceber o cuidado de Deus, mas isso não impede que Deus continue cuidando de mim. Eu sei que, de forma geral, Ele faz isso simplesmente por um motivo. Diga comigo: Deus não abre mão de me amar. Apenas por um motivo. Ele tem promessas que continuam de pé. Ele faz questão de cumprir aquilo que promete. E Ele cuida de cada um em detalhes, ainda que eu não perceba pelo momento que estou vivendo. Por que isso, pastor? Simplesmente porque Ele me ama. E na história de Israel, nós, quando lemos a Bíblia, nós percebemos tudo isso. No mundo espiritual proposto por Deus a Israel, havia de Deus promessa para aquele povo? Sim, ainda há promessa de Deus para aquele povo. E por que isso? Porque Deus vai cumprir o que prometeu, cuidando até de Israel, simplesmente pelo fato de amar. Mas também nós vemos na mesma história que Israel, depois de receber todo o carinho de Deus, eu quero aqui agradecer a Deus pela leitura oficial, porque eu vi aqui Deus já trabalhando, porque o apóstolo Paulo fala da justificação no livro de Romanos, mas ele abre um parêntese do capítulo 9 ao capítulo 11, para falar exclusivamente de Israel. Para falar exclusivamente de Israel, e ali, várias vezes ele fala de promessa, promessa, promessa. Deus, independente da minha capacidade, da minha estatura, Ele tem promessa para mim. E às vezes é absurdo aos meus olhos o que Ele projetou lá. A gente vê revelado o que Ele projetou, por exemplo, para Faraó. Ele endureceu o Faraó de propósito, porque Ele é onisciente. Ele sabe quem vai e quem não vai, Ele sabe. Mas eu agradeço a Deus, porque o caminho que Deus estabeleceu para hoje, Ele próprio está cuidando de confirmar. Então eu quero agradecer a Deus, porque a minha meditação, Ele estava comigo. Enquanto meditava, Ele estava me ajudando, me fortalecendo. Israel, ainda que estivesse e ainda está sob promessa, Israel não valorizou nem as promessas, nem o cuidado de Deus e nem o seu amor. Israel vacilou. Israel deu de ombros. Israel não permaneceu fiel. Mas, mesmo assim, Deus não muda. Diga comigo: independente da maneira em que eu me comportar, se eu tenho promessa, ela vai se cumprir.
Porque quem prometeu não muda. Pastor, o que acontece? Deus vai cuidar do meu comportamento. Ele vai me disciplinar. Ele vai me corrigir. Ele vai me cuidar como um filho, porque Ele me tomou por filho porque me ama, então Ele me corrige e me açoita porque me ama. Para que isso, pastor? Porque ainda que eu tenha promessa, diga comigo, promessa não garante que eu não serei disciplinado ou corrigido. Aleluia. Eu posso até me esquecer. Mas Deus tem um profeta chamado Zacarias para dizer: Deus se lembrou. Deus se lembrou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E nós temos as promessas de Israel, que espiritualmente, como comecei a falar, espiritualmente nós vemos as promessas de Deus para Israel, que tem reflexo para a igreja, porque eles são filhos de Abraão, e eu também sou, você também é, amém? Então as promessas são para os filhos de Abraão. Então logo existem promessas de Deus que são ou estão refletidas para a igreja. E eu com certeza posso ouvir de vez em quando Deus me dá uma cutucada. Volte para a fortaleza. Volte para a fortaleza. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Oh meu Deus, aleluia. O tempo de correção está acontecendo na minha vida, eu não tenho ciência. Deus levanta um profeta para dizer: é 70 anos. Senhor, 70 anos não vou aguentar. Vai aguentar sim. Porque quem tem promessa não morre. Vai aguentar. Eu vou levar você cativo. Você vai ser corrigido. E eu vou, depois de 70 anos, te trazer de volta. Então eu só quero te lembrar. O tempo da correção é necessário. Aleluia. A minha estatura, a minha estrutura pode não me fazer enxergar que estou sendo corrigido, estou no cativeiro, mas eu tenho promessa. Eu posso me esquecer, mas Deus vai me lembrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero compartilhar rapidamente alguns significados que abrange a igreja, alcançando ou mostrando por alguns temas. Na verdade, vou falar sobre um tema dividido em duas partes. Vou falar o primeiro tema dividido em duas partes. É o significado do tempo. Nós temos dificuldade com o tempo. Por quê? Porque nós já somos salvos. E de repente a gente se esquece do tempo sem Deus. Oh meu Deus. Aleluia. Diga comigo: tudo o que o homem semear, isso também se fará. Mas quando a gente é salvo, a gente se esquece. As colheitas vêm e a gente, ai Jesus.
As pessoas pensam que vão morrer. É Deus falando comigo e falando contigo. Você plantou. Você plantou. Você vai colher. Porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Eu me esqueço. Eu me esqueço, mas Deus não. Por quê? Porque Ele me ama. E o que Ele faz com quem ama? Ele corrige. E se Ele tomar por filho, Ele açoita. Para quê? Para pegar jeito. Para ficar educado. Para ficar reverente. Aleluia. Aleluia. Israel estava lá no Egito. Ai, socorro. Aleluia, meu Deus, socorro. E Deus se lembrou. Se apresentou para Moisés e disse: eu tenho uma aliança com Abraão. Eita labassurianda e canta labás. Eu desci para livrar esse povo porque eu tenho uma promessa para Abraão. Deus desceu para dizer para Moisés: agora você vai lá, porque eu vou livrar aquele povo. Livrou o povo. O povo passou um tempo, irmãos. Está salvo, está liberto. A igreja também, estou salvo, pastor, glória a Deus, estou liberto, aleluia. Mas peraí, você se lembra quando você estava lá no Egito, no meio do pecado? Você se lembra? Então não vire as costas para o teu Deus. Mantenha-se fiel, mantenha-se na posição. Mas nós temos problema com o tempo. O tempo passa, a gente se esquece. O tempo do futuro, ou melhor, o tempo do passado, quem eu era. Oh Jesus, tu me tirou de um lamaçal. Tu firmou meus pés sobre a rocha. Alabassurianda e canta lamanai. Mas a gente tem dificuldade com o tempo do passado. Aquele tempo sem Deus. Parece que a gente não faz um paralelo para valorizar a nossa posição adquirida, não por nós, mas lá na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador. Ele nos adquiriu uma posição. Aleluia. Mas veja só a questão do tempo no presente. Eu me esqueço que eu preciso me manter fiel. Eu me esqueço que eu preciso ter postura. Eu me esqueço, eu quero viver uma vida de qualquer maneira. Parece que ser salvo basta. Ser salvo basta, pastor. Se eu fosse aquele irmão ex-ladrão da cruz, do lado de Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Se eu fosse aquele irmão, aleluia, eu já estava lá. Mas, quer ver? Eu gosto dessa visão simbólica. Desta visão simbólica. Jesus ia dizer assim: olha, meu filho, já que você me reconheceu como teu Salvador, eu vou fazer um milagre na tua vida. Mesmo aqui pregado do teu lado, eu vou ordenar aos anjos que te libertem dessa cruz aí, e você vai andar na terra. Mas não se esqueça de ser fiel. Vamos continuar na visão simbólica? Vamos continuar. Aquele irmão da cruz é liberto. Desce da cruz. Desce da cruz, olha para Jesus e fala: Senhor, e se eu me esquecer de ser fiel? Ele vai dizer: eu estou de olho em ti, eu não me esqueço de você. Eu vou levantar um profeta para dizer: Deus se lembrou. Então diga comigo, igreja:
Eu, ainda que tenha pequena estatura, me esqueça da libertação que recebi, Deus vai me lembrar de voltar à fortaleza. Alabaxuria de canta alabás. Aleluia. Nós temos dificuldade com o que o tempo significa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O livro do profeta Isaías. Eu gosto de falar de cor, mas eu vou abrir aqui para não cometer a gafe de errar, né? É o capítulo 49, não precisa abrir não, que você vai ouvir, a não ser que é a minha irmã que... Eu não sei quem está lá no Data Show. 49, 15 e 16. É a Camila, glória a Deus, irmã Camila. Olha que benção. Isso que é gatilho, hein? A parte mais sutil para a gente gravar, Deus se encarrega de mostrar. A mãe é grudada no filho de todo jeito, né? Mas ela se esquece do filho. Se esquece. Porque estrutura diferente. Enquanto uma mãe tem um zelo pelo filho extraordinário, infelizmente, muitas mães pegam o neném e jogam no terreno baldio. Infelizmente, isso faz parte de estrutura, a estrutura humana. Mas veja só o que está escrito. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Versículo 16. Eis que na palma da minha mão, das minhas mãos, te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Diga comigo, o meu Jesus se deixou furar na mão para que o sangue escorresse e escrevesse o meu nome na palma da mão dele. Sabe por quê? Porque ele conhece a minha estrutura. Ele sabe que eu posso ter um muro intransponível para mim, mas ele sabe o meu muro. Ele conhece a minha circunstância limitada, mas ele continua me amando. Eita alabassuria de canta alabás. Ele continua cuidando de mim. Por quê, pastor? Porque ele tem uma promessa a meu respeito. Ele tem uma promessa a meu respeito. Ele tem uma promessa a teu respeito. Aleluia. Você pode até se esquecer, porque nós somos limitados, mas ele não se esquece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja, como significado do tempo, vamos falar de outro significado, o cativeiro. Aleluia. O cativeiro, ele simboliza. Eu vou falar da parte simbólica, não vou falar da parte prática, porque cativeiro, na prática, a pessoa está ali presa, né? Mas eu não vou falar disso. Eu vou falar da parte simbólica, porque quantos de nós estamos presos em circunstâncias agradáveis e desagradáveis? Quem está aguardando Jesus, diga amém. Amém. Por que você não vai? Porque você está preso. É bom ou ruim? É bom. É uma prisão agradável. Sim ou não? Quem adora a Deus ainda?
Quem louva o Senhor ainda? Quem faz a obra de Deus ainda? Quem gosta de amar? Então peraí, eu não fui ainda, mas eu estou cativeiro de esperança. Eu estou preso na esperança. Aleluia! Então, existem cativeiro que é uma bênção, né? Por exemplo, os que morreram antes do sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito foi Cristo Jesus, um homem que morreu pelos demais homens que creram e que creem. Os que creram lá no passado, eles aguardavam o Redentor. Aonde, pastor? Numa prisão. Os espíritos em prisão, né? A gente vê lá no capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 19, que Jesus em espírito desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Pastor, como é que eles estavam prisioneiros? Ali no seio de Abraão. Estava bom ali, pastor? Estava uma bênção. Estava tudo perfeito ali, quase perfeito, né? Mas estava bom. Estava bom, lugar de paz, né? Com lucidez, porque antes do sacrifício perfeito, as pessoas deveriam se manter lúcidas. Logo, eles se conheciam lá, naquele ambiente, lá no seio de Abraão. Estava tudo bom, pastor? Estava tudo bom, mas ainda não era o melhor. Amém? Aleluia. Cativeiro, bom. Eles aguardaram o Redentor lá naquele cativo, lá naquele cativeiro. Mas a Bíblia diz que Jesus desceu à parte mais baixa da terra, cativou o cativeiro e levou consigo aquele cativeiro. Aleluia. E agora, aperfeiçoou-los. A gente vê isso no capítulo 11 de Hebreus, os 2 últimos versículos. Ele aperfeiçoou aqueles personagens, e agora eles lá são espíritos dos justos aperfeiçoados. Daqui a pouco eu vou pedir para a irmã colocar no telão, capítulo 12 de Hebreus, versículo 23, talvez o 24 também, mas principalmente o 23. Mas tem cativeiro. Simbolicamente, eu estou falando de simbologia. Então tem cativeiro bom e tem cativeiro ruim. Pastor? Sim. Por quê? Vamos falar de Israel? Vamos falar de Israel. Estava na benção? Sim. Deus estava oferecendo a eles a oportunidade de culto, a oportunidade de guardiões da palavra e pregadores da palavra, a oportunidade de sacrifícios de louvor e adoração ao Senhor, a oportunidade de ser representante de Deus na face da terra. Eram uma nação peculiar, exclusiva de Deus. Lá no capítulo 19 de Êxodo, se não me engano, versículo 5 ou 4, está escrito que toda a terra é minha, mas Israel é uma nação peculiar, exclusiva. Embora toda a terra seja de Deus, Deus escolheu Israel. Eles tinham esse privilégio? Eles tinham esse privilégio, porém eles viraram as costas para o Senhor. Eles brincaram de ser crente. E como Deus não deixa sem corrigir o seu filho, mandou-lo avisar, e eles não se converteram. Chegou a época em que foram levados cativo, e aquele cativo, ou aquele cativeiro, agora é um tipo de cativeiro ruim. Por quê? Muitas situações desagradáveis, perdas de entes queridos, situações de trabalhos, de moradia, etc. Ainda que Deus os aconselhasse a multiplicá-la no cativeiro, a plantar e a colher, construir moradias, buscar crescer, buscar convívio, buscar a comunhão, estar ali em paz, porque Deus ainda lá no cativeiro
tem labassurianda e canta labás, promessa de paz. E eu quero abrir um parênteses aqui, para que não somente eu abrindo esse parênteses vou falar, mas o Espírito Santo de Deus vai falar por mim, porque Ele sabe que algumas pessoas aqui neste lugar estão passando labassurianda e canta labás, por momento de cativeiro, mas Ele quer te dar paz neste lugar, nesta situação que você se encontra nesse momento, porque Ele não se esqueceu da promessa que te fez, e portanto Ele está dizendo para você: eu estou cuidando de você, ainda que esse momento esteja difícil para você passar. Fecha parênteses. Quantos de nós estamos numa posição agradável diante de Deus e de repente vacilamos? Eita, labassurianda e canta labás, malabassuri canta lamanai. Eita, labassurianda e canta labás. Senhor, o que fazer? Oh meu Deus, aleluia, oh glória a Deus. O que fazer, meu Senhor? Se arrependa, volte para a fortaleza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os olhos de pregador devia ter um limpador de para-brisa. Porque a gente, quando chora, não dá para ler mais nada. Aí tem esse limpador aqui. Aleluia. Italabassurianda e canta labás. Isso é muito bom. Significa o Espírito Santo está cuidando de mim. Eita labás, surianda e canta labás. O Espírito Santo está me fazendo chorar. Por quê? Porque Ele está cuidando de mim, Ele está tratando de mim. Pastor, por que isso? Primeiro, Ele tem promessa, então Ele cuida. Por quê? Porque Ele ama. Ele ama. Ele está dizendo: olha, eu preciso corrigir você. Eu preciso. Eu te amo. Eu tomei você como filho. Eu estou te dando um castigo porque você desobedeceu. Mas eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Alabassurianda e canta alabás. Oh meu Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode colocar para mim então, filha, isso, Hebreus 12, 23. Eu vou fazer uso desses versículos. Quando a gente vê o significado de cativeiro, você se lembra, por exemplo, da salvação, e em simbologia do Egito, que representa o mundo, um mundo de pecado, e a Babilônia, que representa uma correção. Então, em dois cativeiros, pelo menos, nós temos duas simbologias. Uma, o cativeiro do pecado. Nossa vida antes estava preso pelo pecado, e Jesus nos libertou. Eu gosto de falar de dois versículos de João 8, o 32, que fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Significa, não basta ser salvo. Por exemplo, no versículo 36, ele vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Mas se você retroceder, é preciso conhecer a verdade, para a verdade te libertar. Se eu sou o ladrão, ou o ex-ladrão da cruz, estou liberto, morri,
céu direto, amém. Mas não sou ele. Eu fui salvo, foi. E agora? Agora caminho. Como? Pela verdade. Então a verdade vai dizer para você. É essa postura sua. Labassuriande canta labás. Eita labassuriande canta lamaná. Eita labassuriande canta labás. Esse modelo de vida que você tem, você precisa conhecer a verdade e se libertar dele. Culto de doutrina é uma benção, né, pastor? Não é mesmo? Escola bíblica também, né? A gente vai conhecendo a verdade e vai escapando. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É quando começa assim, porque o horário já foi. O microfone está falando, chega, pastor. Eu acho que eu vou obedecer ao microfone. Veja só que até como simbologia, você vê o que Jesus disse na oração, capítulo 17 de João. No momento da oração ele diz: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mundo tem a representatividade do Egito, mas a primeira visão de Egito é mundo de pecado. Então ele nos livrou do pecado, mas ainda estamos no mundo. E ele faz uma oração: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então diga assim: muitos já subiram. Escaparam do Egito. Nós vamos entender isso já já. A Babilônia, por exemplo, fui corrigido? Fui. Promessa se cumpriu? Cumpriu. Voltei, amém, aleluia. Estou na presença de Deus, estou em segurança, estou na fortaleza. Agora é só glorificar, é só exaltar. Mas tem muitos que estão na correção. Mas tem muitos que ficaram na Babilônia. Pastor, por que ficar na Babilônia? Porque Deus conhece cada um que precisa voltar e cada um que precisa ficar. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Tem muitos lá na Babilônia. Tem. Voltaram todos, pastor? Não, não voltou. Se você fizer a conta de Neemias, o livro de Neemias, o livro de Esdras, que faz as contas de quem voltou, voltaram aproximadamente 50 mil, quase 50 mil, mas para lá foram milhões. Milhões foram levados cativo e só voltaram 50 mil. Cadê os outros, pastor? Tem promessa? Tem promessa. Deus ainda ama? Ama. Mas o que eles estão fazendo lá? Cumprindo a pena. Estão cumprindo a correção. Né, pastor? É. Mas Deus esqueceu deles. A gente pode até imaginar, né? Você vai ver o livro de Zacarias, todos já tinham voltado. Na época de Zacarias o templo já estava quase pronto, né? A reforma de Neemias estava acontecendo com os muros, a reforma espiritual com Esdras. E de repente Deus chama Zacarias num canto. Aleluia, diga comigo: Deus se lembrou. Aí chama o camarada certo. Poderia chamar tem muitos nomes ali. Tem muitos nomes. Poderia chamar o Neemias, que é o consolador? Poderia. Mas Deus não queria uma mensagem de consolação.
Não, Deus queria dizer assim: olha, você que está aí por circunstância, eu me lembro, eu me lembrei. Não labassurianda e canta labassa, aleluia. Eu me lembrei. É só um momento, espera, aleluia. Por quê? Porque, aleluia. Antes, irmã Camila, por favor, antes dessa leitura, eu vou propor uma outra leitura. Salmo 126. Salmo 126, meu Deus do céu, aleluia. Vamos fazer a leitura rapidinho aí. Eu preciso correr, porque senão eu não consigo pregar igual cadê o Alex? Eu não consigo pregar igual o Alex, aleluia. O Alex prega em 10 minutos e o povo dá glória a Deus e pura Vila Cambalhota, né? Eu só sei pregar ensinando. Aleluia, mas Deus usa o Alex, que é uma bênção, né? Deus usa o pastor Luiz também, amém? Glória a Deus. O Salmo 126, olha só, irmãos, que maravilha. Quando o Senhor trouxe do cativo os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso, aleluia. E a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar. Olha, irmãos, presta atenção. Os que estavam lá, a profecia, a promessa, olha que maravilha. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que voltaram já estavam cantando, mas os que estavam lá estão encaixados aqui, ó. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Sabe o que isso quer dizer? Os que chegaram já se livraram, mas aqueles lá têm promessa. Pastor, o que significa isso para a minha vida? Você pode ainda estar pelejando para voltar, mas o Espírito Santo está dizendo para você: acalma o teu coração, porque a tua hora vai chegar. A minha promessa ainda está de pé. Aleluia, aleluia. Porque alguns já chegaram. Vamos aplicar essa simbologia na nossa vida hoje. Então, Hebreus 12 agora, por favor. Hebreus 12, versículo 23. Aleluia. Porque enquanto alguns estão aguardando, os outros já chegaram. Olha só o que o apóstolo Paulo, ou melhor, né? Eu não vou afirmar que seja o apóstolo Paulo escritor de Hebreus, embora eu torço para ser ele, né? Eu não vou saber disso, mas então vou retirar aqui o apóstolo Paulo. Mas o escritor de Hebreus, versículo 23, eu vou contextualizar para você se encaixar no texto. O capítulo 11, eu já citei, está uma relação, uma pequena relação daqueles que aguardavam o Redentor, mas ainda não havia alcançado a promessa. E por que ainda não havia alcançado a promessa? Porque eles estavam no cativeiro lá no seio de Abraão. Nós vemos pela leitura do livro de Hebreus que ele só for aperfeiçoado por nossa causa. E por que por nossa causa? Repete comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha vida eterna. Pastor, por que eu preciso entender isso? Porque a promessa foi feita para a humanidade. Enquanto Jesus não morresse pela humanidade, todos aqueles que creram na promessa não iam para o céu, ficavam no seio de Abraão. Mas eles estavam lá no cativeiro? Estavam.
É um símbolo da nossa vida cotidiana. Nós estamos aguardando Jesus, sim ou não? Mas ninguém foi ainda de nós estamos vivos aqui. Não custa nada Jesus falar: Luiz, a sua senha chegou. Vai falar até em inglês, Come me. Come here. Vem aqui, né? Custa nada Jesus falar: a senha do Luiz chegou. Aí aleluia. Mas a simbologia vai mostrar nessa realidade espiritual. Comecei a falar do mundo espiritual, a realidade espiritual de Deus. Tem promessa? Tem o cuidado de Deus? Tem. Mas por que isso, pastor? Porque Ele ama, Ele quer cumprir a promessa. Eu vou aguardar. Eu estou cativo? Sim. Eu sou prisioneiro? Sim. Do que? De esperança. Por quê? A minha hora vai chegar. Ou Jesus vem, ou então a minha senha vai ser cantada. Mas vamos ver. Eu vou voltar então ao contexto. Quem morreu antes não subiam, ficavam no seio de Abraão. Jesus fez o sacrifício perfeito. O último versículo de Hebreus 11 vai dizer: e todos eles foram aperfeiçoados. Por quê? Agora Jesus então aperfeiçoou e levou-los. Nós vamos ver. Ficou alguém? Ficou. Mas alguém já chegou lá na fortaleza. É como Deus dizendo: venha para a fortaleza. Chegou o momento, venha. Aí, olha só, o apóstolo Paulo, ou de novo, né? A torcida para ser o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus. O versículo 22, volta para mim, por favor. O versículo 22 fala da igreja que vive hoje pela fé. Diga comigo: pela fé, já cheguei lá. Agora, pela fé nós estamos lá. Agora vamos ver na realidade quem está lá. Mas antes vamos ver o nosso contexto. Mas chegaste ao Monte Sião. Diga comigo: eu, pela fé, já cheguei na fortaleza. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E aos muitos milhares de anjos. 23. E a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Diga comigo: existe uma relação da igreja como irmão de Jesus. Todos nós somos primogênitos. Então tem uma relação. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos. Então diga comigo: o meu nome está escrito lá. Escrito nos céus. E a Deus, o justo, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Lembra do capítulo 11? E daqueles que creram antes, eles todos tinham nomes. Agora não. Lá no céu, espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém? E o 24: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Amém? Amém. Só para mim entender o significado do cativeiro, eu disse aos irmãos: o cativeiro pode ser apenas um cativeiro físico, material, mas eu não vou falar desse cativeiro. Eu vou falar do cativeiro simbólico, circunstâncias que nos prendem. Vou falar do cativeiro que pode ser o cativeiro bom. Por quê? Porque todos os que morreram na esperança do Redentor aguardaram no cativeiro do seio de Abraão. Jesus tomou, eu queria que esta leitura também fizesse parte, capítulo 4 de Efésios, versículo do 7 ao 10, apesar que não é necessário a leitura toda, mas só para a gente não perder, tá bom? Nós vamos ver que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Vou parar aqui só um pouquinho, diga comigo: cada um de nós tem uma estatura, e a graça alcança o nosso modelo. Amém? Então uns tá cheio de graça,
Outros a graça abundou, né? Mas o que Deus está dizendo para nós, não importa a medida, a nossa estatura, a graça alcança a todos. Amém? Vamos ver então, a graça, o que ela fez? Versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 9. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Espera aí, antes de Jesus subir, ele desceu. Pastor, o que ele foi fazer lá embaixo? Ele foi aperfeiçoar aqueles que creram nele no passado. Eles estavam cativos, lá no cativeiro de Abraão. E aí, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amém? Diga comigo, eu posso estar vivendo um momento de cativeiro, mas a graça de Deus está está sobre mim, na minha estatura, e eu saberei que Ele vai cumprir em mim todas as coisas. Na simbologia de cativeiro, muitos já estavam cativos, estavam mais esperançosos de que o momento da redenção iria acontecer. Lembra da declaração de Jó? Eu sei. Eu acho que ainda tem um tempinho para gastar. Eu vou simplificar a pregação, mas vou falar mais 5 minutos, tá bom? Amém? Pode ser? 5? Então vamos fazer mais uma leitura então, irmã Camila, o livro de Jó, capítulo 19, por favor, e o versículo 23 para a gente contextualizar, se não o 22. Diga comigo, antes da leitura, Jó passou por um momento de cativeiro. Diga assim, uma circunstância que o prendia em todos os níveis da sua vida: espiritual, físico, emocional, familiar, social. Quantos tipos de cativeiro Jó passou? Eita labassurian decanta labás. Mas ele não perdeu a esperança de voltar à fortaleza. E ainda que esta visão não se cumprisse, ele tinha uma declaração espetacular da sua esperança. Olha só o versículo 22. Deixa eu ver o 22. Não, o 23 mesmo, obrigado. Quem me dera, agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse no livro. Diga assim comigo, Jó, quais são as palavras que precisam ser gravadas? Aí ele vai responder. Antes, isso, glória a Deus, obrigado Camila. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome. Oh, glória a Deus. Oh, glória, alabastria de canta alabás. Alabastria de canta alamanai. Diga comigo, não importa o tamanho do meu cativeiro. O que importa é o tamanho do meu Deus e o tamanho da minha esperança.
Aleluia. Nós estamos aprisionados e às vezes em circunstâncias que não são agradáveis. Não gostaríamos de passar ou de estar. Pastor, qual é o conselho? Não perca a tua esperança. Alabás, Surianda e canta alabás. Aleluia. Eu vou encerrar, irmãos. Vou encerrar. Eu disse 5 minutos. Acho que já foi 2. Relógio, por favor. Eu vou chamar o Josué aqui. O Josué orou e o sol e a lua pararam, né? Relógio, sossega aí. Dá tempo aí pro pregador. Aleluia. Mas espera aí. Aleluia. Eu vou ser rapidinho. Eu vou ler isso aqui, tá bom? Eu vou ler isso aqui, aí pronto, encerra. Diga comigo: significado do tempo, do cativeiro e das promessas. As promessas representam quase sempre o tempo futuro. Mas devemos dizer que também nós já esquecemos. Deus fez promessa. E tem promessa que a gente nem se lembra. Eu fico com vergonha, sabia? Eu fico com vergonha. Eu falo para Deus: Senhor, eu sou esquecido, mas levanta um Zacarias aí, né? Não custa nada levantar um Zacarias de vez em quando para dizer: lembra que eu te prometi isso? Ah, o Senhor se lembrou, né? Irmãos, nós temos promessa, a gente esquece. Deus levanta homens e mulheres de Deus para profetizar sobre a nossa vida e a gente esquece. Que vergonha, não é mesmo? As promessas têm significado, sim, e Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Eu é que não me lembro. De repente, Deus prometeu. Hã? O Espírito Santo dá uma cutucada e fala: você não se lembra? Mas eu não me esqueço. Aleluia. Aleluia. Deixa eu encerrar, que eu sei que o tempo tem que ser respeitado. Lá no cativeiro, o povo estava assistido por Deus. Deus não deixou de levantar no cativeiro profetas, dando exemplo de fé, como a gente vê no caso daqueles moços que foram para a fornalha de fogo. Deus ali tinha um lembrete: não se esquece de ser fiel. Se você for fiel ainda no cativeiro, eita labás, surianda e canta labás, eu não vou deixar o fogo te consumir. A mensagem de Sadraque, Mesaque e Abednego: povo, lembre-se da fidelidade ao único Deus, a única uma fé, ou melhor, a única fé. Lembre-se, seja fiel ao único Deus e à única fé. Porque Deus levanta aqueles 3 moços para não se dobrar diante de idolatria. Foi o motivo que Deus levou o povo para cativeiro. E agora uma ordem do rei para que eles dobrassem o joelho e adorassem aquela estátua, aquela imagem. Mas os moços, escalados por Deus, diga comigo: Deus tem promessa, cuida, porque ama.
Deus tinha promessa para Israel lá no cativeiro. E Deus levanta os 3 moços. E eles ficam de exemplo, porque todo mundo se dobrou e eles ficaram de pé. Quem está de pé está em evidência. Deus sempre tem pessoas, alabás, suriande canta alabás. Deus sempre tem pessoas para ficar de pé, para você não se perder, para você se lembrar da promessa, para você entender que Deus está cuidando de você, porque Ele te ama. Pastor, e agora? Eu estou no cativeiro. Sim, mas se você se lembrar de ser fiel, o fogo não vai arder. É mesmo, pastor? Eu estou nessa situação, tem jeito? Tem. Qual é o jeito? O quarto homem vai entrar com você nessa peleja. O quarto homem vai entrar com você nessa fornalha. Eita labá, suriande canta labá. Ei manai canta labá, suriande canta labá. Às vezes você está numa pior, terrível, e vem uma outra carga. Você não está aguentando mais, ainda vem um Nabucodonosor e fala: entra por aqui. Olha, eu não vou entrar não, viu, rei? Porque eu não preciso responder. Mas eu quero ver o Deus que você serve te livrar da minha mão e da fornalha. Olha aqui, eu não vou responder não. Eu sei que eu estou no cativeiro, mas eu não vou me dobrar a essa situação, porque o Deus que eu sirvo, se Ele quiser me livrar, Ele vai livrar. E se Ele não quiser me livrar, fique sabendo, ó Nabucodonosor, eu não vou me dobrar. Não vou adorar a sua imagem. Aleluia. Aleluia. De vez em quando você pega alguém no sapatinho. Aí você olha assim: meu Deus, essa irmã, ela está na fornalha de fogo. Qual, pastor? A vida dela já é uma fornalha de fogo, mas ela não se dobra. Eita labás, suriande canta labás. Ela está no cativeiro, está. Se dobra? Não se dobra. Por quê? Porque o quarto homem aparece. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Alabassurianda e canta alabás. Eita, alabassurianda e canta alamanai. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Não vou pregar mais não, chega, né? Capítulo 37 de Ezequiel. Por favor, irmã, coloca aí. Eu não me lembro se é o versículo 11. Alabassurianda e canta alabás. Olha só, capítulo 11, o capítulo 37 de Ezequiel, o povo lá no cativeiro e Deus cuidando deles. Dá um arrebatamento para Ezequiel, leva ele em espírito a um vale de ossos secos. Pastor, o que significa? Diga comigo: o vale é o mundo. Diga comigo: as nações são as sepulturas. Israel estava espalhado. Onde havia alguém de Israel, eles estavam dessa forma. Deus falando com o profeta. Deus falando com o profeta disse: então me disse, Deus falando com ele: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram
ou melhor, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Pode continuar, filha. Diga comigo: Deus conhece o meu cativeiro. Ele só precisa que eu me lembre. Lembre de quê? Da promessa. E ele fala: portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia. Eu vou encerrar aqui. Italabasurianda e canta labás. Labasurianda e canta labás. Ei manai canta labás. Surianda e canta labás. Aleluia. Aleluia. Eu comecei falando das circunstâncias que nos aprisionam. E às vezes, irmão, não precisamos estar em outras nações, né? Nós estamos no mundo. As próprias circunstâncias são a nossa cova, são a nossa sepultura. E às vezes você está enterrado dentro dessa circunstância, que está te aprisionando. Coisas na tua vida que para você não tem mais jeito. Você se sente uma pessoa ou um osso seco. Você se sente já exterminado, morto. Mas você tem promessa. Você tem promessa. Você está longe de Sião. Você está no cativeiro. Mas você tem promessa. As circunstâncias são tão opressoras que você se esquece. E quem se esquece, a tendência é perder a fé. A tendência é perder a esperança. Mas mesmo nessa cova que você está, Labassuria de canta labás. Eita labassuri canta labás. Labassuria de canta lamanai. Deus tem alguém para lembrar você da promessa. Aleluia. Aleluia. Nós nos sentimos tão pequenos e a gente não tem como ultrapassar determinados limites. Não temos. Diga comigo: eu, na minha pouca força, não vou conseguir, mas o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra: não temas. Não tema, labassuria de canta labás. Ele tem uma palavra: não temas. Paulo se sentia com esse limite, e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. E eu quero dizer para você, a graça de Deus é suficiente, não somente para tirar você da cova, mas restabelecer a tua formosura diante de Deus. Aleluia. O que eu preciso saber? Volte para a fortaleza. Volte para a fortaleza. Aleluia.
Vamos colocar de pé, por favor. Aleluia. 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 Pastor, eu sou salvo. Eu estou liberto. Por que eu preciso voltar à fortaleza? O pastor não tem essa resposta, mas o Espírito Santo já te respondeu. Circunstância labassuria de canta labás. Circunstâncias que está labassuri canta labás, que estão te prendendo, estão te segurando. Você é salvo, você está liberto. Mas há situações que Deus aconselha você: volta para a fortaleza hoje. Hoje, agora. Amém? Eu vou entregar o microfone em 2 minutos. 1 minuto para você chegar aqui, 1 minuto para me orar. Amém? Rapidinho. Glória a Deus. Aleluia. Você que está identificado pelo Espírito dentro dessa circunstância como cova, mas sabe que Deus falou. Então eu quero orar por você rapidinho. Amém? Se não vier ninguém, não tem problema. Vou entregar o microfone e o pastor ora para encerrar o culto. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então vou cumprir o que falei. Pastor, pode receber o microfone? Ou pode falar aí mesmo? Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.